planejamento estratégico, estoque, reservas e redução de gastos. Sim, são 4 pilares que eu vou dar de dica hoje para você fazer um bom gerenciamento do seu negócio. Olá, eu sou o professor Silva Neto aqui no canal Mais Um Empreendedor e hoje nós vamos abordar essas 4 dicas importantes sobre a sua gestão financeira no seu negócio. São pontos que você não deve deixar de olhar, ficar muito atento e vamos discorrer como é que você pode identificar e melhorar cada ponto desse no seu negócio. Vamos juntos? Não podemos deixar de destacar que uma boa gestão financeira é um motivo muito importante para a sua empresa. Ela vai dar longevidade e possibilitar que você mantenha o seu negócio de forma saudável, lhe criando novas oportunidades, novos campos de negócio, principalmente na área de inovação, onde você vai ganhar, além de tudo, eficiência, menor custo, maior lucratividade. Vamos lá falar desses pontos? O primeiro é planejamento estratégico. Com essa ferramenta, você consegue elaborar um processo de criação e execução para alcançar objetivos e metas dentro do seu negócio. Com essas informações bem definidas, é possível elaborar um planejamento estratégico real que irá levar sua empresa a outro nível e crescer com segurança. Aqui eu vou destacar simplesmente o seguinte: vamos lembrar que o planejamento estratégico é uma ferramenta que você deve usar. E como toda ferramenta, ela bem utilizada lhe dá uma vantagem perante os seus concorrentes. Então, entender esse ponto e saber elaborar esse plano estratégico vai fazer a diferença no seu negócio. Planejamento estratégico ajuda a empresa a direcionar seus recursos de maneira eficaz, antecipar mudanças no mercado e manter um foco claro em suas prioridades. Sim, esse é o ponto que você deve olhar. E como é que a gente faz isso? Quais são os pontos principais? Então, eu separei os pontos sobre o planejamento estratégico. Então, tá lá, missão e visão. Definir a missão. Qual é o propósito da sua empresa? Você, quando tem um negócio, você tem que saber qual é o propósito dele. Se você não souber para que você está abrindo a sua empresa, o que ela vai fazer, que objetivo ela vai atingir, você vai ficar nadando e não vai sair do lugar. E a visão, aonde a empresa quer chegar no futuro. Sim, você tem que ter uma meta para atingir. Já dizia aquele ditado, não adianta vento bater em vela de barco que não sabe em qual porto atracar. Você vai ficar ali navegando e não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa fazer uma análise SWOT. O que é isso? É avaliar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa. Olha, eu fiz um vídeo sobre isso. Na realidade, uma playlist chamada Jornada do Empreendedor, do zero ao sucesso, onde eu faço um acompanhamento com você que não tem uma empresa, quer abrir e vai fazer todos os passos até você abrir sua empresa e como é que você faz as suas primeiras vendas. É interessante você fazer lá, são 7, 8 vídeos que eu fiz a esse respeito. E aborda planejamento estratégico. Objetivos e metas. Você precisa estabelecer objetivos claros e metas mensuráveis que a empresa deseja alcançar. Por que você tem que ter esse objetivo de meta? Porque se você não tiver um objetivo, você não tiver meta, você não tem como identificar se você está andando para frente ou não, se você está melhorando ou não, quais pontos, quais setores da sua empresa você precisa dar maior atenção. Estratégia, desenvolver estratégia para atingir os objetivos e metas estabelecidas. Claro, depois que você estabelece uma meta, você tem que criar como você vai alcançar essa meta, quais são as tarefas que você vai fazer, quais são as ações que você vai ter junto ao seu público, junto aos seus custos, junto ao seu fornecedor. Tudo isso você tem que criar. Para quê? Para que você possa atingir sua meta. Plano de ação. Criar um plano detalhado com as ações necessárias, responsáveis e prazos para a implementação das estratégias. Vamos lá, você identificou um problema no seu setor de vendas. Então você vai criar um plano, uma ação para melhorar aquilo. Então, quais vão ser as fases? Quais são os pontos que você vai atacar? Quais são as ações que você vai tomar? Você vai fazer um treinamento de equipe? Ou é uma coisa só pontual? Será que o seu produto está sendo mal ofertado? Será que os seus vendedores têm realmente ciência de como é o seu produto? Como ele pode resolver o problema do seu cliente? Será que existe um link entre a sua equipe e o comprador? Então, tudo isso você tem que observar, criar uma ação, traçar metas e definir ali passo a passo como você vai executá-las. Monitoramento e avaliação, acompanhar o progresso e avaliar os resultados para fazer ajustes conforme necessário. Não adianta você fazer uma meta, não adianta você criar ação, se você não acompanhar, se você não monitorar para saber se está sendo bem feita ou não. Outro ponto que você deve se atentar é estoque sob controle. É importante garantir um controle de estoque eficiente, independente do segmento de atuação da empresa. Com uma boa gestão de estoque, você consegue eliminar custos desnecessários e otimizar os gastos com armazenagem e transporte. Com isso, o capital da sua empresa terá um saldo mais positivo. Olha aqui, eu vou dar um exemplo de quando eu fui estagiário. Olha, isso tem tempo, isso tem mais de 35 anos. Sim, eu fiz a escola técnica, foi o meu primeiro, fiz a escola técnica federal aqui no Rio de Janeiro,
me formei lá em técnico mecânico e fui trabalhar na GE em Maria da Graça, lá na área de medidores, sim, medidores de luz. E foi quando estava sendo implantado o sistema Kanban, Just in Time. Então fez uma mudança significativa dentro da empresa. Era o controle de estoque. Você só trazia para o estoque aquilo que você vai produzir e aquilo que o seu cliente já pediu. Então era uma sequência lógica. Assim você evitava acúmulo de estoque, você evitava ocupar espaço, você evitava funcionário, você evitava simplesmente o custo do dinheiro parado, você evita um monte de custos desnecessários. Então controlar o estoque é muito importante. O controle de estoque ajuda a pequena empresa a reduzir seus custos, melhorar a satisfação do cliente e otimizar o fluxo de caixa, garantindo que os produtos certos estejam disponíveis no momento certo. Sim, é basicamente isso, é o just in time, é na hora certa. Tudo é feito ali detalhadamente, no horário certo, no dia certo. Você compra para chegar no dia certo, você sabe quando você tem a venda, você sabe o seu volume de venda, então você já sabe o que você tem que produzir ou o que você tem que comprar para botar na prateleira. Tudo isso é uma engrenagem que você precisa ficar de olho, principalmente a pequena empresa. A pequena empresa não tem muito dinheiro, então cada centavo dela é muito valioso. E eu coloquei aqui alguns pontos que você precisa prestar atenção. Então, melhoria do atendimento ao cliente. Isso tem a ver com estoque? Tem. Com o estoque bem gerenciado, a empresa pode atender melhor os seus clientes, garantindo que os produtos estejam disponíveis quando necessários, o que aumenta a satisfação e fidelidade do cliente. Lógico, todo cliente quer receber o produto no dia e hora desejado. Vamos lá, se você tem uma empresa de que você vende um insumo, e aí a fábrica lá vai produzir alguma coisa, ela depende do seu insumo. Ela não tem um espaço muito grande para estoque, então ela sabe mais ou menos quando vai acabar o insumo dela, ela faz a compra para você entregar tal dia. Então, se você começa a não regular o seu próprio estoque, se você não tem esse material para entregar, vai faltar para ela. E se vai faltar para ela, ela vai parar a produção, ela não vai querer perder a produção, ela vai fazer o quê? Vai procurar outro fornecedor. Então, a melhoria de atendimento ao cliente influencia, o estoque influencia nisso. Otimização de espaço. Um bom controle de estoque permite utilizar o espaço de armazenamento de forma mais eficiente, evitando a superlotação e facilitando a organização. E aí tem um detalhe, vamos lá, você tem uma pequena loja. Se você acumular muito estoque, você vai perder a área de venda. Ora, se você perdeu a área de venda, não é um bom negócio. Então, um bom controle de estoque mantém o quê? Uma área de venda até maior. Melhora a eficiência do seu negócio. Prevenção de perdas. Monitorar o estoque regularmente ajuda a identificar e prevenir perdas por roubo, danos ou extravio. Além do que, se você tem material que vence, se você não controlar o seu estoque, você deixar aquele material lá, ele vai vencer. E na hora que você for vender, ele está imprestável para isso. Você perdeu, você teve um custo a mais. Você comprou a mercadoria e ela virou prejuízo. Então, perdas e roubos, sim, se você controla o estoque, você tem ali simplesmente o controle na mão, o roubo diminui muito, porque a pessoa sabe que pode ser pega a qualquer momento. Além do que, temos lá planejamento e previsão. Com dados precisos sobre o estoque, a empresa pode planejar melhor suas compras e prever a demanda, evitando rupturas de estoque e aproveitamento de oportunidade de compra em volume. Claro, aqui vai um detalhe. Isso serve para qualquer empresa. Você que tem uma empresa pequena, sim. Na hora que você controla bem o estoque, você pode prever a demanda. Sim, você sabe que está chegando, por exemplo, um final de semana prolongado. Vamos dizer que você vende muito para turista. Você tem que simplesmente aproveitar aquela oportunidade, aquele período de vendas. Você tem que, sim, aumentar o estoque. Então, você tem que ter essa sazonalidade na mão, você tem que controlar, você tem que ter planejamento e previsão do seu estoque. Fluxo de caixa, manter um nível adequado de estoque ajuda a liberar o capital que pode ser investido em outras áreas do negócio, melhorando o fluxo de caixa. Sim, o estoque influencia no fluxo de caixa. Se você começar a comprar mercadoria para deixar na prateleira que vai ser vendida daqui a um mês e meio, você poderia pegar esse valor, colocar em outro produto que tem uma venda mais rápida. Então você faz ali o seu estoque girar melhor, melhora o seu fluxo de caixa. Você simplesmente não precisa pagar a mercadoria antes de vendê-la. Isso, um controle de estoque, melhora o seu fluxo de caixa. Tomada de decisões. Informações precisas sobre o estoque permite tomar decisões mais informadas sobre promoções, descontos, lançamentos e de novos produtos. Você tem ali o seu estoque na mão, você sabe que aquele produto começou a não vender, você pode fazer uma promoção. Então você já começa a saber quando é que você tem que pagar aquele produto que você comprou. Você ainda não vendeu? Faz
faz uma promoção, às vezes é melhor vender ele por um preço um pouco menor, porém, não tirar do seu fluxo de caixa dinheiro para pagar uma fatura de algo que você não vendeu. Então você toma uma decisão melhor, você melhora o fluxo de caixa, você melhora a sua eficiência, você melhora a sua lucratividade. Outro ponto importante é o fundo de reserva. Então tá lá, não abra mão do fundo de reserva. Demissão de funcionários, pagamento de férias, 13º, indenizações, são alguns exemplos de casos que pode exigir um dinheiro inesperado do seu negócio. Aproveite a oportunidade que tiver para guardar dinheiro, pois esse fundo de reserva irá trazer mais segurança e estabilidade para a sua empresa. Ora, isso aqui a gente está dentro de um planejamento financeiro. Então, quando você fez lá o seu plano de negócio, que eu inclusive tenho um vídeo aqui no canal e vale a pena destacar isso, você tem que pegar e separar uma pequena verba para reservas. São reservas não só nesses casos aí para você fazer um pagamento de férias, 13º, porque mal ou bem você tem isso programado, mas também para uma manutenção, quebra um cano, há um problema na parte elétrica, ou se você trabalha com entrega, o seu veículo de entrega sofreu um acidente, algum problema de motor, ou precisa de uma manutenção emergencial, você precisa ter essa reserva para evitar o quê? Que você tire dinheiro do seu fluxo de caixa. Bem como você precisa demitir um funcionário, isso tem um custo. Então você tem que ter uma reserva para evitar o quê? Que seu fluxo de caixa fique vermelho. Então você que tem uma pequena empresa e você não faz isso, é importante você fazer. E aí você tem que ver dentro do seu custo. Você tem que ter lá a sua planilha de custo direitinho para você pegar parte e colocar como reserva. Então lá, um fundo de reserva oferece segurança financeira, garante a continuidade dos negócios, permite aproveitar oportunidades de investimento, melhora a credibilidade e reduz o estresse dos proprietários. Sim, você pode pegar lá aquele fundo de reserva, que você sabe que você tem lá um dinheirinho que está lá para o 13º, para as férias, você vê que, por exemplo, está no início do ano e você tem lá uma reserva para 13º, você pode pegar aquele dinheiro e fazer uma oferta em um produto e comprar ele a um menor preço, pagar ele à vista. Você vai conseguir uma lucratividade melhor. E conforme você vender esse produto, você volta com ele lá para o seu fundo de reserva. E aí você não mexe no seu fluxo de caixa. Você continua com um fluxo de caixa salutar, conseguiu uma compra a menor preço, aumentou a sua lucratividade. Isso tudo é positivo. Então é importante você ter um fundo de reserva e saber como utilizá-lo. Então, no seu fundo de reserva, você faz o quê? Uma segurança financeira. Proporciona uma rede de segurança para enfrentar imprevistos, como queda nas vendas ou despesas inesperadas. Continuidade dos negócios. Ajuda a manter as operações funcionando durante todo o período de crise ou de baixa demanda. Claro, você tem ali uma reserva, você pode suportar algum problema que aconteça. Exemplo, agora o Brasil está começando a ter problemas de crise. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre dicas de venda, que é importante você assistir, principalmente agora que as vendas devem começar a diminuir. Ali tem dicas de como você fazer para que você não perca muitas vendas. Você continua a fazer o quê? Uma continuidade dos seus negócios. Oportunidade de investimentos. Permite aproveitar a oportunidade de investimento ou expansão sem comprometer o fluxo de caixa. Aquilo que nós já demos um exemplo. Melhoria do crédito. Ter reservas financeiras pode melhorar a credibilidade da empresa junto a fornecedores e instituições financeiras. Se você tem lá um dinheirinho guardado, o banco, simplesmente na hora de te emprestar, que você precisa, às vezes, de uma diferença, ou você quer investir no maquinário, ou você precisa comprar alguma coisa, você vai ter uma taxa de juros melhor. Então, com isso, você tem um gasto menor. Então, o fundo de reserva, ele te traz benefício em várias áreas. Então é importante, se você não tem, mais uma vez eu friso, crie um. E se você tem dúvida de criar, coloca no comentário aqui embaixo que eu vou te ajudar a fazer isso. Não tem problema nenhum não. Vai ser um imenso prazer poder te ajudar. Redução de estresse. Proporciona tranquilidade aos proprietários, sabendo que é um colchão financeiro para emergência. Você trabalhando sem estresse, você trabalha melhor. Você não tem aquela emergência, você fica melhor em casa, a sua relação familiar é melhor, seu trabalho flui melhor, você pensa melhor, você decide melhor, fatalmente o seu negócio é melhor gerido, você tem mais lucro. Porque trabalhar estressado, trabalhar contra o relógio, trabalhar sem dinheiro é muito complicado. Você acaba tomando decisões inesperadas, rápidas e às vezes ruim para o seu negócio. Redução de gastos. É importante reduzir gastos mesmo quando a empresa está bem, mas para cortar despesas é importante ter um critério de sempre acompanhar a saúde do seu negócio. Assim, quando a empresa apresentar problema ou passar por crise, já está bem adaptada. Então, sempre acompanhe seu faturamento, lucratividade e gastos estão dentro do planejado. Mais uma vez, vamos voltar lá para o seu plano de negócio, seu plano financeiro, seu planejamento estratégico. Então, com isso, você
você faz o quê? Você tendo esse acompanhamento e sempre cortando gasto. Gasto é igual unha, você tem que cortar o tempo inteiro, porque se você deixar ele ali, você vai tomando prejuízo, ele vai minando a sua eficiência, ele vai minando a sua lucratividade. Aí vai faltar dinheiro para você botar lá no seu fundo de reserva, vai faltar dinheiro para você pegar uma oportunidade de comprar algo com preço melhor, vai faltar dinheiro para você melhorar a tecnologia, uma inovação, uma eficiência, vai faltar dinheiro para você fazer uma expansão do seu negócio. Cortar custo é muito importante, ficar de olho e fazer redução de gastos é sempre muito importante. Um controle de gasto ajuda a reduzir desperdício, melhorar o fluxo de caixa, facilitar o planejamento financeiro, tomar decisões informadas e aumentar a lucratividade da pequena empresa. Para a pequena empresa, isso é muito importante. Não preciso dizer, ora, que você vai estar sempre de olho nas suas despesas, mas foque bem nisso. Não deixe isso como segundo plano. Então você pode focar lá em redução de desperdício. Ajuda a identificar e eliminar despesas desnecessárias, otimizando o uso dos recursos. Aquele produto que você deixou vencer a validade, ou aquele produto que você comprou e não fiscalizou bem, ele veio com um pequeno defeito, ou aquele insumo que você comprou e você não utilizou 100% do insumo. Isso tudo são gastos, são custos que vai aumentando pouco a pouco e vai tirando a sua ineficiência. Melhoria de fluxo de caixa. Garante que a empresa tenha dinheiro suficiente para cobrir as obrigações financeiras e investir em oportunidade de crescimento. Claro, se você reduz a sua despesa, você melhora o seu fluxo de caixa. Você tem menos coisa a pagar e o seu fluxo financeiro ele fica mais saudável, ele fica mais positivo. Você consegue ter menos estresse nas decisões, você aproveita mais oportunidade, você compra melhor, num melhor preço, aumenta a sua lucratividade. Um planejamento financeiro facilita a elaboração de orçamentos e previsões financeiras, permitindo uma gestão mais eficiente. Isso é meio intuitivo. Se você está cortando gasto ou se você está de olho de não deixar pelo menos eles aumentarem, isso melhora o seu planejamento financeiro. E, obviamente, tomada de decisões informadas. Fornece dados precisos para decisões estratégicas sobre investimento, corte de custos e alocação de recursos. Se você está sempre de olho ali nas despesas, você querendo ou não, você acaba tendo um panorama geral de como está seu negócio. Você sabe em qual área você pode cortar, melhorar ou não. Você, inclusive, consegue identificar áreas que você precisa até investir. Às vezes não é nem cortar custo, é melhorar a eficiência da alocação da verba. Isso tudo vai melhorando a empresa como um todo. E, obviamente, traz aumento de lucratividade. Controlar os gastos, a empresa pode aumentar suas margens de lucro e reinvestir nos negócios. E muitas vezes você nem precisa aumentar a margem de lucro, você consegue reduzir o seu preço e ganhar do seu concorrente. Então as suas vendas aumentam. Você às vezes nem ganha na margem de lucro, você ganha na quantidade de produto vendido, que às vezes é muito melhor do que você simplesmente só aumentar sua margem de lucro. Como empreendedor, você sabe que gerir um negócio é bem desafiador e você deve ficar de olho principalmente na sua área financeira e custos. Dentre essas 4 dicas que eu dei, ele é muito importante, independente dos outros também. Espero que essas dicas você possa conseguir colocar em prática no seu negócio. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu te ajudo a fazer sem problema nenhum. Para mim é um grande prazer poder ensinar e vou junto com você fazendo passo a passo. Se você curtiu esse vídeo, coloque o dedo no like para mim, por favor, que eu ficaria muito grato. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele. Você quer fazer um comentário, uma crítica, uma sugestão ou quer uma orientação? Coloca aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de te responder. Se inscreve no canal se for do seu agrado. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.